Bom, gente, boa noite para mais um Lab Talks, que é o laboratório que é coordenado pela Roberta e por mim, na área de sustentabilidade e economia circular. E a gente tem hoje o prazer de ter aqui com a gente o professor Breno Nunes, que é professor da Aston University. A gente tem aí uma trajetória de pesquisa, vai fazer uns anos também. A gente começou lá com o Newton Fund, lá em 2016. Era um projeto bilateral, né, Brasil e Inglaterra, e desde lá a gente manteve a parceria. Então ele vai falar para a gente de um hub que ele está criando de sustentabilidade lá na Aston. É um pesquisador muito atuante na área de sustentabilidade e vai falar aqui um pouquinho não só dos projetos, mas dessa vivência dele em sustentabilidade e economia circular. A palavra é sua, Breno. Obrigada. Obrigado, Marli. Obrigado pelo convite. É um prazer retornar aqui, né? Como Marli disse, já é já temos um histórico aí de parcerias, de visitas aqui, de visita também da Marli, dos alunos, do pessoal, não somente da Poli, mas da FEA também. É sempre bom retornar, porque eu sempre acho as discussões que a gente tem aqui na USP, né, tanto na FEA e na Poli, aqui na produção, muito estimulantes, né? E hoje o que eu quero falar com vocês um pouquinho, eu venho, né, a minha trajetória, para quem não me conhece, eu nasci e cresci em Natal, fiz engenharia de produção na UFRN, fiz mestrado lá, e aí me candidatei a uma bolsa, naquele tempo era chamado o programa Alban, que depois se transformou em Erasmus e foi descontinuado, infelizmente, mas era um programa de bolsas para a América Latina, e eu tive a sorte, fui agraciado de receber uma das bolsas para estudar tomada de decisão ambiental na indústria automobilística, sob a supervisão do professor David Bennett. E o David Bennett é um cara que tinha uma relação aqui com a Poli desde os anos 80, iniciada primeiro com Fleury, né, a Teresa, e depois continuou trabalhando bastante com a Marli e com outras pessoas aqui. O David se aposentou, mas a gente continua trabalhando junto, né? O livro que eu publiquei o ano passado em gestão de operações sustentáveis, ele fez uma contribuição muito boa, né? Até porque os estudos de caso eu tinha escrito junto com ele, mas é mais ou menos isso aí. Então outro ponto que eu acho que é importante destacar na minha trajetória acadêmica é que durante a minha graduação eu fui selecionado para receber uma daquelas bolsas, não sei se vocês lembram, da Agência Nacional de Petróleo. Era um recurso para formação, bolsa para formação de recursos humanos. Então, quando eu fiz a minha graduação em engenharia de produção, eu praticamente fiz uma especialização em cima daquilo, porque eu tive que ficar 6 disciplinas a mais do que todo mundo. Em vez de fazer o estágio industrial, eu fiz um estágio de pesquisa sob a supervisão do professor Sérgio Marcos Júnior, que era na área de gestão ambiental. Então eu já era desorientado, eu saí mais desorientado ainda na minha graduação, né? Porque eu tinha a ótica da gestão da produção, mas aquilo vinha impactado pela gestão ambiental, pela noção socioecológica. E aquilo ali nunca se desprendeu de mim. Então todas as vezes que eu estou tentando discutir, por isso eu acho que todo mundo aqui faz sustentabilidade, começa logo assim. Eu não faço sustentabilidade, não, você faz sustentabilidade. Mas provavelmente você faz com 95% da dimensão econômica. E dependendo da natureza do teu negócio, está ok. Então eu começo desse posicionamento, seja ele teórico ou escola de pensamento. Tá? E é disso que eu quero conversar com vocês hoje. Como é que a gente consegue fazer impacto numa área que ela é tão desafiadora, tão complexa, do ponto de vista teórico, do ponto de vista até filosófico, né? E a gente tenta cascatear coisas que acontecem no meio socioecológico para o nível de empresa, desde a discussão de formação de estratégia, de mensuração de desempenho, de estabelecimento de prática e por aí vai, né? O que eu quero conversar com vocês hoje é primeiro dentro dessa visão que eu tenho do que é sustentabilidade e do que é gestão da sustentabilidade, o porquê de criar impacto, né? Porque essa é uma questão institucional, setorial, que
está acontecendo no Reino Unido há bastante tempo, e eu acredito que está começando a chegar aqui também. E depois eu vou falar um pouquinho de como essas observações que eu tive durante a minha carreira, em especial nos últimos anos, me levaram a crer que o Hub é um mecanismo interessante para capturar, documentar impacto de pesquisa. E aí, por fim, eu falo do que é a ideia do Hub, que está aprovado, pré-aprovado, e quando eu chegar lá agora eu vou ter que ir atrás de sair catando dinheiro para poder que em 12 meses eles batam o martelo e digam, isso aqui agora pode ir para frente, né? Porque na Aston é assim, você tem uma ideia, o pessoal pode ir para frente, mas aí vamos ver como é que ela se comporta, como é que ela é sustentável, no sentido mais financeiro da coisa, nos próximos 6, 12 meses, para ver se continua ou não. Primeiro, quem é mais próximo da área de sustentabilidade deve estar pensando, crescimento sustentável, isso aí já é já é polêmico por si só, né? Nós temos um planeta com recursos limitados, então o crescimento não tem como ele ser infinito. Essa é uma escola de pensamento que existe, que está muito bem discutida, está muito bem difundida, há mais de 50 anos, com Ecological Economics, com o pessoal hoje com a agenda de Big Growth, tá entendendo? Mas tem o outro lado. A turma já de inovação, de tecnologia, engenharia, diz o seguinte, para aí, cara, vocês economistas, vocês estão olhando aqui de cima pensando que o mundo é 2D. O mundo é 3D. Tá entendendo? Então, se você está dizendo aqui, está calculando a densidade populacional desse jeito, e se eu coloco prédio aqui, eu triplico essa tá entendendo? Eu consigo colocar muito mais gente aqui, porque vocês não estão olhando isso. Vocês estão olhando na limitação de recursos aí, mas a gente só tem 10% de economia circular, assim, e olhe lá, nas melhores cadeias que tem uma logística reversa eficiente. Então, vamos com calma, ainda dá para crescer muito, né? Então, do ponto de vista teórico, eu resolvi escolher esse nome aí, bastante confortável depois de refletir bastante, porque até mesmo se você pensar, pegar um dos meus coautores é físico, né? Então a gente conversa muito, você pegar uma visão extremamente matemática da coisa, você pode ter crescimento negativo, né? Mas nem todo crescimento negativo de growth, ele vai ser sustentável. Porque tem as dimensões sociais e tem outras dimensões que precisam fazer. Se você quer encolher uma empresa, você precisa encolher a empresa de maneira responsável. Senão o papel social dela, o papel que ela faz no ecossistema, pode ser abruptamente interrompido. Então é essa lógica que eu trago do ponto de vista teórico. Olá, boa tarde. Então essa lógica que eu tenho. Segunda coisa, eu trabalho com empresas, né, com cursos executivos, há mais de 10 anos. E os cursos executivos, a gente precisa ter muita sensibilidade comercial na escolha dos nomes. Então, se você, por exemplo, eu sou apaixonado por operações, o meu livro tem operações, tá entendendo? Mas não consigo vender um curso Sustainable Operations. Não dá para vender. Porque os caras nem sabem o que é operações. Tá entendendo? Ou então o cara, ele tá lá, ele acha que deve mandar somente o supervisor de operações. Ele as empresas, nem todas as empresas têm um COO, só as empresas maiores. Então, se você vai e chama de Sustainability Manager, aí já melhora. Se você chama de Business Sustainability, já melhora. Então, do ponto de vista comercial, já que esse é um mecanismo para se integrar com a empresa, nós temos que usar a linguagem das empresas. E a linguagem das empresas é de crescimento. Mas, grande parte das empresas hoje, elas não querem crescer de maneira indiscriminada. Elas querem crescer dentro de uma estrutura, dentro de vamos dizer assim, de um framework, até que seja mental, que diz que elas estão crescendo de maneira sustentável. E é isso que a gente começa a trazer. Segundo, é que a Aston tem muitas iniciativas. Então a gente tem uma grande pegada aqui com o professor Prajanta Day, que é parceiro nesse hub, que tem mais de 3 mil empresas que passaram por um programa de eficiência energética. A gente podia facilmente ter escolhido ou ter posicionado o hub com a área central, que é a agenda de net zero, tá entendendo? A agenda de descarbonização, mas a gente iria provavelmente entrar em conflito com a turma da engenharia que já está trabalhando, que já tem isso. Então, internamente, essa fica uma dica aí para quem está criando alguma coisa, sempre olhar internamente qual é o melhor nome. E o outro, acho que é outro ponto aqui, é que eu estou criando esse hub com a parceria com o Center for Growth. Então, o Centro de Crescimento da Aston, que tem
que tem dois programas muito fortes, o Green Advantage e o Help to Grow, que é financiado pelo governo. Se a gente está sendo incubado por ele, nada mais consistente do que utilizar a palavra crescimento dentro disso, né? Então, tanto internamente como externamente, acho que são escolhas que definem e justificam o nome. E aí a gente entra no debate de impacto, né? Eu acho que nós acadêmicos aqui, nós vimos a trajetória de várias pessoas que conseguiram chegar a professor titular ou tem um impacto tremendo no mundo acadêmico, mas hoje, e tinha aquele ditado nas universidades americanas e britânicas, publish or perish, né? Ou publica ou cai fora ou vira perecível. E hoje eu inverti, eu disse, ou você cria impacto ou você vai virar perecível, né? Vai ficar perecível. Porque a lógica está de começar a ver o que é que a sua publicação, como é que ela foi aplicada, ela consegue criar mais do que citações. Então você tem o impacto que você criou aqui, ele de fato pode ter mudado várias mentes na academia, nos círculos acadêmicos, até mesmo, mas como é que você mensura o impacto real lá no fim? Tá? E isso é algo muito complicado, porque você precisa investir em infraestrutura, você precisa ter um contato contínuo com quem está utilizando a tua pesquisa para tentar capturar isso, né? E você tem que ter uma mentalidade de estar fazendo isso. Pronto, recentemente, uma das minhas contribuições teóricas aí é o que eu chamo de Sustainability Fitness, né? Um fitness de sustentabilidade. Esse fitness de sustentabilidade, ele no ambiente socioecológico, ele é dado pelas variáveis macro que são definidas na sustentabilidade. A essencialidade, se desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade é você atender às próprias necessidades, respeitando as necessidades do futuro e os limites do meio ambiente, você tem duas variáveis macras aí, as necessidades da sociedade e os limites do meio ambiente. E a gente consegue mapear isso e simular. Né? E eu recentemente recebi um e-mail da União Europeia, um projeto do Horizon 2020, que estava utilizando o conceito de essencialidade e queria a base de dados do paper que a gente tinha publicado. Então, imediatamente, porque a gente está nessa mentalidade de impacto, imediatamente eu já encaminhei esse e-mail para o pessoal lá do setor de impacto da Aston, para dizer, olha, a gente está criando, talvez, se a gente sair nesse relatório aqui, a gente pode dizer que a gente está criando impacto. Então, tem essa publicação alterou a mente de certas pessoas, isso entrou num relatório de um projeto Horizon 2020, e aí ele pode entrar e virar uma nova política, uma nova diretriz, uma nova lei, e aí você pode dizer, eu coloquei um tijolinho ali, eu tive impacto, porque eu alterei a legislação, eu alterei a forma que as empresas... e tem a forma mais, vamos dizer, de observação primária, né? Que essa é o que eu estou tentando fazer com o Hub. Né? Antes, só para completar, né, aqui o slide, todas as universidades no Reino Unido, elas são avaliadas 5 anos, 6 anos, pelo que a gente chama de Research Excellence Framework, o REF. Tá? E o REF vai olhar as notas, vai alocar notas para as universidades, baseada nos outputs, que são basicamente os papers que você publica, os livros que você publica, o impacto que você consegue gerar, e aí os grupos de pesquisa, eles vão criar relatórios de impacto da pesquisa que eles fizeram. E esse relatório de impacto vai dizer quanto as empresas estão ganhando mais dinheiro porque utilizaram aquele framework, vai ter testemunho das pessoas que trabalham na empresa sobre a importância de ter utilizado aquele framework, e vai ficar tudo documentado. Né? Eles colocam porcentagens nisso aqui, que estão variando. E a lógica, ultimamente, é que o valor do impacto e do ambiente, o ambiente de pesquisa, também entra no cálculo para você ter a nota final da excelência de pesquisa, estão começando a aumentar a proporção, tanto de impacto como de ambiente de pesquisa. Qual o nível de satisfação dos jovens pesquisadores? Qual o nível de satisfação dos doutorandos? Né? Tudo isso começa a entrar aqui. Há quem diga que, no ponto de vista de carreira, que quando você produz um relatório de impacto, ele é tão valioso quanto um paper de 4 estrelas. Tá? Então,
a essa valorização interna. Se ele é transferível ou não, aí é outra conversa. Mas, vamos lá. Quais são as observações aí que eu tive nos últimos, vamos dizer, talvez 5 anos, sobre como capturar valor que a gente cria através de pesquisa e como compreender quais são o valor que a gente está criando e deixando de capturar. Tá? E eu vou falar isso através de uma história. Tá? A Brockhaus é uma empresa de quase 150 anos. É uma forjaria. E é uma forjaria de 150 anos. Você imagina que ela, tá entendendo, já tem um modo de operar bem característico, com as suas peculiaridades, vamos dizer assim, para dizer o mínimo. Intensamente utilizadora de aço, né? Então a cadeia de suprimento é super simples. Compra o aço, esquenta o aço, mete uma martelada no aço, faz algum objeto maciço que é vendido para, em especial, as mineradoras de carvão. Eles, como energia é o terceiro gasto deles, então o aço é o primeiro, depois é o custo de pessoal, a energia é um custo muito alto para eles, porque é o tempo todo, desde 5 horas da manhã até 5 horas da tarde, até 4 horas da tarde, é um forno a 1.200 graus queimando gás. E eles têm, assim, eu acho que são 4, 5 fornos que estão ligados constantemente, de segunda a quinta. Tá? Então, dentro desse esquema, eles são bem atrativos para programas de descarbonização. E eles entraram lá e eles participaram de alguns grants, que aí vieram algumas empresas, colocaram medição, colocaram smart metering, começaram a trabalhar, começaram a ver questões para melhorar a eficiência energética deles. Só que chegou no limite, né? Chegou no limite não da eficiência energética possível, no entendimento que a eficiência energética é somente um componente para aquela empresa sobreviver. Eles disseram, o que mais que a gente pode fazer aqui? Aí o programa de extensão da Aston, que a gente tem um departamento de Knowledge Exchange and Partnerships, né? Esse nosso departamento aí, que lida com as empresas, disse, olha, vocês são elegíveis para um programa de KTP. KTP é Knowledge Transfer Partnerships. É um programa do governo, que tem mais de 50 anos, onde a empresa escreve uma aplicação junto com a universidade, aloca uma pessoa da empresa para supervisionar um associado dentro da empresa, que também tem uma supervisão da universidade. E aí eles colocam uma contribuição não necessariamente monetária, mas no tempo do diretor de operações, do CEO e de quem mais. E a universidade entra com a parte de supervisão acadêmica e o dinheiro é repartido com 50% de match fund do governo. Então é um programa extremamente visto de alto sucesso. As empresas conseguem sair de lá, às vezes triplicando, reduzindo o custo pela metade. E o caso da Brockhaus, a história era um pouquinho mais complicada, porque a estratégia de manufatura delas não ia levar a canto nenhum se continuasse limitada à melhoria da eficiência energética. Por quê? Porque o que é que está acontecendo com o mercado de minério de carvão? Está declaindo. Então, se você não está fechando mina de carvão, se você está fechando lá na ponta, quem queima carvão para fazer energia elétrica, você vai ter uma menor atividade das minas de carvão. Quem produz o maquinário para extrair carvão vai precisar menos dos equipamentos que a Brockhaus faz. Então, eu entrei com uma proposta de desenvolvimento de manufatura sustentável. Um colega da engenharia entrou com um programa de recuperação energética. A gente fez o projeto foi aceito, 255 mil libras, para a gente trabalhar com essa empresa, contratar um engenheiro para ficar por 36 meses lá, fazer um processo de medição e construção, avaliação estratégica e começar a montar dentro dessa empresa competências para ela poder ser uma fornecedora de mercados além do carvão, porque 40% a 60% do negócio dela era no mercado de carvão. Tá?
E aí, no nosso primeiro momento, após um ano de coleta de dados, de avaliações, a gente conseguiu já, de cara, uma redução de 20% a 30% em energia no projeto piloto, somente por alteração do método de alimentação do forno, né? Isso a gente fez uma análise multicritério das opções para fazer uma hierarquia das opções para aumento da recuperação energética. Então descartamos algumas opções que o investimento era muito alto, que a empresa não podia, mas vimos modelos de isolamento do forno, modelos com recuperação energética dos queimadores. Então fizemos uma avaliação e conseguimos, né, ranquear isso aí para ser feito. A turma que trabalha na Brockhaus, na alimentação dos fornos, elas são pagas por dia. Então, à medida que a gente trocou ou restabeleceu uma nova rotina, eles passaram a receber mais. E eu agora posso sair de cabeça erguida e dizer que pela primeira vez a minha pesquisa, de fato, eu tenho documentado que eu reduzi carbono. Então, quando o pessoal critica, pô, o Breno tá falando para reduzir carbono, mas tá viajando lá da Inglaterra para aqui, né, tá queimando aí. Aí eu vou dizer, olha, só em um dia na Brockhaus, a gente conseguiu 2,5. Você sabe quanto gastou de Londres para cá? 2,7. Como eu estou com crédito agora, porque isso aqui foi lá em dezembro, tá? Então em dezembro, não, agora eu estou negativo, né? Então sem contar o seguinte, com essa alteração de rotina de alimentação do forno, e olha que não para aí, né? Porque o projeto agora, infelizmente, o nosso associado era tão bom que ele acabou sendo contratado pela ION, então a gente vai ter que procurar um novo associado para dar sequência à parte que era a digitalização dos fornos, para a gente começar a saber quando o forno está vazio, tá entendendo? Soar algum alarme para não ficar queimando gás sem ter material sendo esquentado, né? E as outras coisas que a gente quer fazer com a digitalização da manufatura. Mas duas coisas muito importantes já aconteceram. Com essas intervenções, com o novo cálculo de custo deles, antigamente eles mandavam, recebiam pedidos, né, de outros clientes que não eram do setor de mineração, e quando mandavam a proposta, os caras diziam, vocês estão muito caros. E aí a conversa acabava. E agora eles estão mandando, e já não estão recebendo mais aquela resposta, vocês estão muito caros. Então, a gente aumentou a capacidade produtiva, vamos dizer assim, nominal, né? Que se for comercializada pode dar mais do que 42 mil libras por ano para eles. E esse processo é um processo que, obviamente, eles vão ter que agora que eles estão com um custo um pouco mais competitivo, eles vão poder, tipo, esverdear o downstream supply chain. Eles vão começar a ser competitivos em áreas, por exemplo, o setor ferroviário, o setor automotivo. Eles podem começar a construir componentes que vão trazer outros desafios operacionais, porque normalmente quando você produz para o setor de mineração, as peças são muito grandes, os batches são muito grandes, e aí você tem um setup muito pequeno, né? Porque você faz o mesmo trabalho por muito tempo. Quando você pega vários jobs pequenininhos, com peças para diferentes grupos de clientes, você vai ter um setup mais alto. Então a gente está começando já a trabalhar também para reduzir o tempo de setup. Esse aqui é um exemplo de que a gente pode, através de uma história dessa, de uma empresa que chega na Aston, entra em um programa de descarbonização, vai para um setor de parcerias, submete um funding, pega um funding, e agora a gente tem 3 anos para trabalhar com essa empresa. Quantas outras empresas, se a gente tivesse sido proativo, podiam estar com uma história similar a essa? Porque são 3 mil empresas no setor, só no programa de descarbonização. São mais 300 empresas no programa que a gente tem de formulação de estratégia de sustentabilidade. E quando essas empresas terminam o programa, a gente dá um passo, as empresas esquecem que a gente existe, não tem nenhum mecanismo para trazer essas empresas novamente, para discutir o que agora, depois de 6 meses agora, o que é que está acontecendo, o que é que você está interessado? Olha, rapaz, eu estou bem, até coloquei isso
para o meu cliente que eu estava fazendo isso e agora eles estão querendo saber do meu escopo 3. Eu preciso de ajuda agora, não é mais na formulação de estratégia ou de eficiência energética, eu preciso agora de compras sustentáveis. Aí a gente tem publicações, a gente tem know-how para fazer, atender aquela demanda específica da empresa, né? Então essa é mais ou menos a ideia. Tem outro caso bem emblemático aqui, que é o caso do Botanical Gardens, o Birmingham Botanical Gardens, que eu estou trabalhando com eles desde 2019. Eles também entraram, pegaram um funding do governo para fazer um sistema de aquecimento, né, uma caldeira, utilizando biomassa, né? E aí ficou muito interessante o troço, foi pago, todo mundo falava disso. Ah, não, porque o Breno é o nosso especialista aqui, é o expert na parte de estratégia ambiental. Vai lá, Breno, vai lá dar uma olhada lá como é legal o troço lá. Eu fui lá conhecer com o pessoal, né? Aí conheci o pessoal, a primeira pergunta que eu fiz, a madeira está vindo da onde? Aí eu fiz, vocês não sabem de onde é que a madeira está vindo, vocês estão queimando os pallets aqui, não sabem, cara. Vamos ter uma conversa a mais. Aí depois, olha, a gente também está preocupado, porque a nossa estufa está quebrada aqui, está gastando muita energia, então a gente está... Tá certo, então vamos conversar mais, pessoal. É porque a gente também está preocupado que o número de visitantes, ou então o pessoal está... a gente queria reduzir o nosso estacionamento para forçar o pessoal a vir de ônibus para cá, para ter uma intensidade energética menor. Né? Já fizeram algum survey com os visitantes? Para saber se o pessoal precisa vir de carro ou não? Porque quando eu cheguei aqui, estava cheio de velhinha, cheio de mãe com criança. Não necessariamente o ônibus é a melhor opção para eles. Então eles começaram a pensar essas atividades por uma lógica estratégica, né? E aí, mais uma vez, foi algo que aconteceu, a gente começa a conversar com a empresa, e esse caso, como é uma instituição inscrita legalmente como instituição de caridade, né? O propósito é educação ambiental, educação e entretenimento ambiental. Esse trabalho que eu faço com eles é um trabalho pro bono, então não está financiado pelo governo. A Aston deixa eu ficar trabalhando com eles, né? Eu não cobro como consultoria, mas a gente tem descoberto, tem aprendido uma imensidão com eles, porque a preocupação de quem faz educação ambiental é que você não seja acusado de greenwashing, né? Você não seja dizendo, você está falando uma coisa e está fazendo outra. E foi isso que a gente trouxe. Eu fiz, olha, vamos fazer um workshop, vamos formalizar uma política ambiental. E hoje a política ambiental, a política de sustentabilidade que eles têm no website deles, foi criada com a minha ajuda. É outro ponto que a gente está vendo como é que faz a parte de impacto, porque começa a influenciar na gestão de operações que eles têm. Uma das grandes fontes de renda deles é as luzes de Natal. Mas qual é o modelo de negócio de luzes de Natal no Botanical Garden? Eles alugam para um terceirizado que vão lá, enche o jardim botânico com luzes, com gasto de material, de coisas supérfluas, sem conexão nenhuma com a área ambiental. Então agora, depois que eles fizerem esse trabalho comigo, de reflexão, de autoavaliação, de formulação estratégica, estão começando a pensar em verticalizar. Ganhar controle sobre isso, para eles poderem ter condições de influenciar. Eles também estão fazendo todo um trabalho de compra sustentável, observando, analisando todos os produtos que eles têm dentro da lojinha do Botanical Gardens. Porque você entra ali, o que é que tem? Um monte de brinquedo descartável, tudo vindo da China. E agora, através desse trabalho que a gente está fazendo, eles podem ter uma compra mais localizada, podem buscar fornecedores com materiais mais sustentáveis e por aí vai. Bem, essa é a história que eu queria contar para vocês de como, eu vou parar aqui, tem outra história, mas eu estou sem tempo. A gente conversa mais sobre isso depois do... Mas isso são discussões que são influenciadas e influenciam a forma como eu desenvolvo pesquisa e contribuições teóricas. E que eu falei para vocês do conceito de fitness, né? E o conceito de fitness nada mais é do que uma tentativa aí da gente operacionalizar frameworks que foram criados a nível lá em outras disciplinas, como, não sei se vocês conhecem, o Donut Economics, né?
Então, isso aí, as fronteiras planetárias, os ODS foram todos aí praticamente criados por economistas, mas há uma dificuldade imensa de nós, em operações, em gestão, de traduzir isso para o nível operacional ou para o nível de empresa. Né? E para o nível individual também, se você quiser pensar, né, na sua sanidade mental aí, né? Então, o que é que eu fiz? Eu fiz essa quebra aí dentro do modelo de fitness que tinha uma aplicação dentro da área socioecológica para uma área, para um nível corporativo. Então, no nível corporativo, e é algo que eu aprendi com o Jardim Botânico de Birmingham, porque ele disse, eu poderia acabar agora com uma canetada esses produtos que eu tenho que estão desalinhados. Eu poderia acabar com o Halloween, com as luzes de Natal, mas se eu fizer isso, eu perco receita, que aí o Jardim Botânico se acaba, deixa de ser sustentável. Porque eu não tenho condições de compensar essa receita com doações, com outras atividades. Eu não tenho outro produto para fazer isso. E não é de interesse da região, do bairro, de perder o Jardim Botânico. Então a primeira questão de sustentabilidade que você pergunta é o que é que acontece com o seu meio se você desaparecer? Né? O que é que acontece com a sociedade, com o meio ambiente se você desaparecer? Nesse caso é negativo. A gente quer que ele continue. Então a sobrevivência da empresa, a importância de ter ações que a empresa atende às suas necessidades financeiras, comerciais, tecnológicas, de aprendizado, elas vêm junto com essa discussão. Por isso que eu disse, todos vocês fazem sustentabilidade. Todos vocês fazem sustentabilidade. Né? E depois o alinhamento com as necessidades essenciais da sociedade e o respeito pelos limites ambientais, que a gente vai discutir um pouquinho mais isso depois. Tá? Vejam bem que eu já fiz uma evolução disso para a função de operação. Né? Dentro da função de operação a gente vai olhar questões de capacidade. Então dentro do Botanical Gardens mesmo a gente discute elementos, se a gente pode ter um sistema de booking que não passa. Por exemplo, várias empresas fizeram isso durante a pandemia. Você não podia ter um número excessivo de pessoas em cinema. Então você tinha que deixar uma cadeira vazia no meio, você estava quebrando a capacidade pelo meio. Né? Mas por quê? Porque tinha um limite, no caso ali social, mas é socioecológico, porque tem um vírus, né, que está atuando ali, que forçava aquela mudança de capacidade. Né? E da mesma forma, a gente pode ver a questão de essencialidade dos produtos, dos processos, muito além daquele checklist básico que a literatura de operação sustentável leva a gente a pensar. A relação com a comunidade, claro que tem que ter. As questões de saúde e segurança ocupacional, claro que tem que ter. Mas a gente tem que ir além agora. A gente tem que ir além e tem que ver qual é a essencialidade dos produtos, dos processos que essas empresas têm. E por fim, a parte de gestão ambiental aqui, né? Que eu acho que a parte está mais avançada na sustentabilidade, porque a gente já discute há muito tempo ecodesign, a gente já discute há muito tempo sustainable supply chains e por aí vai. Tá? Então, o que é que o Hub vem? O Hub vem, nesse sentido, para ser uma referência, que pode ser iniciada como uma referência regional, para que as empresas venham até o Hub para dizer o que é que elas precisam. E ver quais são os produtos que nós já temos, os programas que nós já temos, que podem atender eles no curto prazo. Né? A nossa visão é, de fato, engajar e conectar para, vamos dizer, apoiar essas empresas em caráter estratégico e de inovação de sustentabilidade. Né? E tudo isso sendo feito baseado à luz da pesquisa. Então, tanto da pesquisa que a gente desenvolve na Aston, mas também da literatura mais recente que está disponível nessa área. Né? Eu vou falar aqui um pouquinho mais do modus operandi aqui. Então, nós já temos dois grandes programas. Tá? Esses são dentro da Aston, o Aston Decarbonization Net Zero Program. É liderado pelo professor Prajanta Day, que também teve aqui fez um dos Newton Funds comigo e o Flávio Ornou lá na FEA. Aqui são mais de 3 mil empresas fazendo a parte de eficiência energética. Então eles têm uma empresa terceirizada que fazem uma medição do nível de carbono que as empresas têm,
sugere certas intervenções, então tem um processo de auditoria nas empresas, se levanta quais são as opções que as empresas podem ter para decarbonizar, né, ou descarbonizar, e depois eles recebem até 100 mil libras do governo para investir em alguma tecnologia que venha a reduzir a intensidade de carbono da operação. O programa Green Advantage, que é um programa que hoje a gente já fez 10 grupos de 3 empresas, a gente tem mais de 300 empresas agora, que já passaram por um processo de fazer um Sustainability Roadmap e a formulação de uma estratégia de sustentabilidade. São 4 módulos, em geral, um módulo introdutório, um módulo de SDG, um módulo de economia circular e modelo de negócio sustentável e um módulo de eficiência energética. Então essas empresas elas passam por esse programa e ao fim do programa agora a gente está criando as atividades com os egressos desse programa, exatamente para ter uma comunidade pensante e atuante nessa área e ver quais são as... Na região da gente tem várias outras instituições com vários outros programas que a gente também quer se conectar e quer dizer, olha, eu não preciso dentro do Hub fazer tudo. O Hub é exatamente aquele ponto que ele vem para distribuir. Então, tem o colega Ali Bigdelli, juntamente com o professor Tim Baines, eles têm um grande centro lá na Aston de servicização. Então, se vem uma demanda de servicização, olha, eu quero ficar mais sustentável através de um PSS avançado. Eu não vou me meter a fazer isso. Eu vou mandar lá para o Ali. Porque a minha função, a forma como eu me vejo dentro desse processo, é de um hub, onde a gente vai ter nossos próprios produtos. Mas a nossa ideia é fazer um processo de diagnóstico, entender o que essas empresas precisam, desenvolver soluções com elas e monitorar. Porque aí a gente vai poder dizer, nesse processo, qual foi o impacto que a gente criou. Né? E qual foi a ferramenta que eles utilizaram. Eles podem ter utilizado uma ferramenta, como é que se diz, que está publicada no meu paper, pode ter utilizado uma ferramenta que está de outro colega da Aston, né? Ou uma ferramenta que a gente co-criou nesse processo, que aí o que é que vai ser? O processo vai ser um pouco inverso. A gente vai, através do impacto que a gente criou, já sabendo que tem impacto, a gente vai escrever um paper. E aí vai tentar replicar, expandir o impacto em outras empresas, para construir um caso de impacto mais robusto e mais amplo. Né? O nosso sistema aí para utilizar as linguagens e o clichê da moda, a gente vai ser meio freemium, né? Então a gente vai ter um monte de atividade gratuita, chama o pessoal para tomar café, tomar um vinhozinho, né? Uma palestra gratuita. Aí depois, quem quiser tem esse aqui, mas aqui tem um FII. Então, falando desses processos, né? Nós vamos ter aqui algumas Net Zero Clinics, nós vamos ter sistemas de diagnósticos online, vamos ter workshops customizados, vamos procurar fazer também um Industry Club, né? Então nas formas, vou só passar aqui para essa parte, que eu queria, então, a gente pode falar, a gente pode ter um Industry Club, onde as empresas vão pagar um FII anual, ou por 2 anos, e vão participar de alguma coisa. Eles podem utilizar o jogo aí que o Marcel desenvolveu quando estava lá com a gente, né? Pode usar primeiramente de maneira gratuita, depois eles podem querer uma versão customizada para treinar o próprio pessoal. Então a gente vai fazer todo esse processo através dos produtos que tem. Eles podem financiar um aluno de doutorado, eles podem pagar por uma pesquisa, porque estão com os dados lá e ainda não sabem o que fazer. Então todo esse sistema está sendo considerado. E também, né, a cooperação acadêmica. Então, se nós temos ferramentas que são interessantes para as outras universidades, a gente pode vender certos cursos, como eu fiz aqui já o curso para a Uninove, um curso internacional, né, para a Uninove, para outras universidades. Então, a gente pode fazer isso através do Hub. Não precisa ser somente Breno fazendo. Não, eu faço, envolvo alguém que caso eu não possa rodar, ou se a gente quiser rodar várias vezes por ano, não está dependendo somente de mim. Tem várias pessoas aqui que vocês vão notar, eu tomei a liberdade aí, viu, Marcelo? Coloca você aí, você está aí, mesmo se você não soubesse, você está aí, né? Mas tem o Luiz também, que acabou de voltar do sanduíche comigo. O Luiz faz um trabalho com startups fantástico aqui, e a ideia é que a gente comece também a trazer esse modelo de fitness para investigar o desempenho de startups, né? Em especial as startups que são as green startups. Como é que elas conseguem, né,
migrar, o que é que acontece com o fitness dela. E tem os meus alunos de doutorados aqui, né, a Raj, que já está terminando, faz a parte de compras sustentáveis, a Bashar está fazendo um trabalho em supermercados e processadores de alimento, como é que eles conseguem utilizar tecnologia para reduzir, para prevenir o desperdício. Então, um trabalho somente na esfera de prevenção, não é esses trabalhos que são mais, que já estão bem mais avançados, que é a parte de Waste to Energy. A gente não está interessado, a Bashar não está interessada no Waste to Energy, mas ela está interessada como as tecnologias podem ser aplicadas para evitar o desperdício já quando chega na loja. A Eugênia, que é doutoranda aqui na FGV, está trabalhando comigo na parte de cadeias de hidrogênio verde, né, hidrogênio verde e azul. E aqui são os meus colegas da Aston, né, o Prajanta, que lidera a parte de descarbonização, o Net Zero, o programa Net Zero. O Roberto, que é físico, vai trabalhar muito aqui na parte de visualização dos dados e na parte matemática, para a gente tentar ter resultados bem robustos assim, do ponto de vista teórico. O Mojtaba, que trabalha na parte de otimização, ele supervisioniza, ele é supervisor da Bashar. O Donato, que é supervisor da Raj, e a Evânia está trabalhando aqui, começando a trabalhar comigo agora, que é do departamento de engenharia, está tentando atrair aluno de doutorado comigo para estudar o desenvolvimento de fitness em empresas buscando net zero, em especial em empresas pequenas. Mas tem vários fundos aí que hoje eles são bem voltados aí para o ambiente do Reino Unido, né? Mas o Innovate UK, eu já tenho uma proposta toda escrita do Hub para o Innovate UK financiar o Hub. Tenho outras propostas que estão ligadas com isso, como a parte de gerenciamento de lixo automotivo no processo de transição para carros elétricos. E também estou em conversa já com a Alumni, né, com os egressos da Aston, para ver quem é que quer financiar o jogo aí do Marcel, quem quer pagar para a gente digitalizar o jogo, né, Marcel? Para a gente ter mais uma forma de aplicação, não somente o jogo físico, mas um jogo digital também, né? Então, é isso aí que eu tinha para conversar com vocês, tá? Eu acho que os próximos passos aí, vou manter obviamente a Marli informada, e ela vai passar a informação para vocês. Assim que a gente tiver a ferramenta de diagnóstico disponível online, passar para vocês, podem testar, pode validar, pode mandar para algum parceiro comercial aqui, para ver certo o que é que eles acham. E aí, fazer um evento de lançamento e 2 eventos abertos de comunidade para a gente começar a montar o clube industrial, e a partir daí teve ações mais focadas de acordo com as demandas, né? Ao invés de estar tentando descobrir o que é que o povo quer. Quer o quê? Quer um curso quer fazer pesquisa, quer apoiar uma pesquisa de compras sustentáveis, de logística reversa, de economia circular, de design de produtos sustentáveis. Não, me diz o que é que você quer. Aí a gente vai ver como é que a gente pode ajudar. Tá? Era isso que eu tinha para vocês, pessoal. Obrigado. Aberto alguma pergunta aí? Obrigada, Breno. Tem bastante trabalho, hein? Muito. Uma coisa que eu acho interessante, que a gente também aqui está bem no momento de olhar impacto, né? Não sei quantos de vocês estão familiarizados, mas, por exemplo, a nova ficha da CAPES, que foi divulgada, um quesito é impacto, né? E aí tem todo esse desafio da métrica, né? E o impacto, ele não fica restrito, né? Claro que quando você publica, quando... FWCI, tudo são índices de impacto, mas um impacto na comunidade nossa, que é a comunidade acadêmica. Isso. E como a gente vai além e consegue também, né, medir o impacto da nossa pesquisa de fato, né, na sociedade, aí pensando o setor produtivo, pensando a sociedade como um todo, né. Então, eu acho muito bacana, né, que você já tem esse olhar, já tem a ferramenta de assessment sendo desenvolvida, né? E aqui a gente na USP, a gente também está investindo em centros.
né? Então a gente teve acho que um dos pioneiros foi o RCGI, que é de gás, né? Que era no Centro FAPESP Shell, que expandiu, agora tem várias empresas envolvidas. Aí a gente acabou de aprovar o offshore, FAPESP Shell offshore. E tem projetos grandes, tipo Embrapi, tipo CEPIDES, que são projetos. Que é interessante que vários deles têm uma figura importante, que foi o catalisador, que foi a FAPESP. E a gente vê aí que alguns fundos aí importantes também na Inglaterra, né? Porque a ideia ajuda a criar o centro, depois sai e o centro sobrevive com uma nucleação de empresa, que eu acho que é bem esse processo, né? E aí o desafio de conseguir, né, nesse período de nucleação, de fato, fidelizar essa comunidade de empresa e achar um senso comum para o núcleo, né? Que eu acho que esse é o desafio, né? Eu tenho a felicidade de nesse estágio, tem um modelo que o Hub ele vai ser incubado dentro do Centro para Crescimento. Tá? Então o Center for Growth, o acordo que eu tenho com eles é de incubar o Hub lá e então o meu custo fixo é para ser zero. Tá entendendo? Então eu vou ter um apoio para a realização desses eventos, a gente vai ter, de certa forma, um apoio de marketing e mídia, aí eu vou ter que, de fato, botar a mão na massa para criar o site, criar a ferramenta online, tudinho, testar toda essa parte mais de pesquisa. E também o centro é um centro bem regionalizado, né? Então ele trabalha bastante com as empresas locais. Então para eles é interessante me incubar, porque eu trago não somente o perfil da pesquisa, mas o perfil internacional, porque talvez alguns dos produtos que eles têm são apropriados para outros mercados. E então eu já estou em discussões com o pessoal na Malásia, coisa que eles não iriam fazer se não tivesse a pegada de pesquisa. Eu sou presidente do IAMOT, então a gente vai criar, vou organizar o IAMOT, muito provavelmente, vamos colocar a proposta, né? Se for aceita, nós vamos organizar o IAMOT no Vietnã, em 2026. Então a gente pode já dar exposição às coisas que o centro faz em um outro mercado, ou então a gente vai estabelecer uma parceria, a gente vai conhecer um parceiro de pesquisa por 2 anos na organização de um evento, fica muito mais fácil para fazer qualquer outra coisa depois. Né? Você não está iniciando um trabalho que é complexo do ponto de vista logístico, cultural, com um parceiro que você não conhece. Não, você vai começar depois que você já trabalhou, já organizou uma conferência junto, e se foi bem, vamos agora avançar para algum trabalho de educação executiva, vamos avançar para algum trabalho de pesquisa que envolve extensão, né? Vamos traduzir a ferramenta para vocês utilizarem, passarem para as empresas de vocês. Então esse trabalho é um trabalho que ele vem com essa lógica complementar. E deixa eu te perguntar uma coisa, porque é outro desafio que nós estamos aqui, é de curricularização da extensão. Sim. Né? Você tem ideia também de envolver os alunos da graduação ou é mais o pessoal da pesquisa mesmo? Não, tem um elemento que eu até coloquei aqui. Todos os alunos da Aston de graduação, eles fazem o primeiro ano da graduação, o segundo ano da graduação, o terceiro ano eles fazem um estágio, tá? E é o que a gente chama placement. Eu acho que não está aqui, né? Não, dessa vez não está. Então, os placements, eles são extremamente valiosos. E a gente pode começar a conectar os alunos para fazer trabalho nas empresas, as empresas que não estão em condições de pagar um FII para o Industry Club, as empresas que não têm um financeiro ainda suficiente para aplicar para um KTP, as empresas que não têm como pagar por algo bespoke, customizado, a gente pode alocar um projetinho pequenininho de 3 meses, 4 meses do mestrado, ou alguém da graduação para ir lá, para trabalhar, tá entendendo? Sob a nossa supervisão. E aí, tá entendendo? Às vezes é o que precisa para a empresa deslanchar. Porque os nossos alunos vão lá... no terceiro ano, os alunos voltam para o 4º ano para concluir com a gente. Né? Então, usar essa prática e aquela história, exato. Aí pega e revê a partir da teoria, exato. Rediscute a teoria, tendo já uma experiência profissional. Né? Então, bem legal. Mas é isso aí que eu acho que vai ser essa a pegada. Até porque
o grande parte das empresas que não começaram a jornada de sustentabilidade, eles vão precisar de coisas que sinceramente não são interessantes do ponto de vista de pesquisa. Não vão dar paper, não adianta se enganar. Não vai dar. Mas, por outro lado, aplicar a teoria mais madura, que é o que a gente dá na graduação, faria toda a diferença para aquela empresa. Né? Faz toda a diferença. Assim como criar os mecanismos. Né? Então, se a gente sabe que as empresas que estão no começo da jornada precisam de ações ganha-ganha, você pega um aluno que sabe qualquer coisa de Lean, você dá uma roupagem um pouquinho de Green, de mensuração, e aquilo ali faz uma diferença imensa. Aí, em 2 anos, a empresa está em outro patamar para aplicar soluções que são um pouco mais complexas, que exigem um nível de competência maior, que exigem um certo investimento. Vai gerando engajamento. Vai gerando, e também, né? sem falar que a gente vai ter um ano de relacionamento com essa empresa, né, através desse aluno de graduação, se ele participar do placement lá. Né? Que hoje ele participa, tá entendendo? A gente nem sabe o que está acontecendo. Se eu não fosse o supervisor dele, eu não sei nem o que está acontecendo. Agora, se a universidade internamente sabe que nós temos um hub, eu posso ter uma conversa diretamente com o pessoal do departamento de placement, de estágio, e dizer, olha, aqui tem um hub. Quais os projetos que estão alinhados com a temática de sustentabilidade aqui? Porque tem vários projetos. Eu recentemente orientei um que o cara estava refazendo o website de uma organização para ajuda de pessoas com necessidades especiais. Então tem uma pegada social muito grande. Tá entendendo? Então, como é que uma empresa dessa, a gente quer que ela cresça. A gente quer que ela atenda mais pessoas. A gente não quer necessariamente que o custo aumente. A gente não quer que o tempo de espera aumente. A gente não quer que com o aumento da escala a qualidade caia. Isso são questões de operações. Mas são questões de operações em uma atividade completamente diferente do que a gente está acostumado a lidar. Né? Porque o ponto forte da sustentabilidade nessa empresa está exatamente na alocação do serviço, na definição do serviço. Não necessariamente dos processos. Não significa que ela não precisa melhorar os processos. Então é dentro dessa lógica que a gente vai trabalhar. Legal. Vou passar aqui para a plateia. Quem quer fazer pergunta? Eu vou colocar uma aguinha. Vamos lá, pessoal. Estão tímidos? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Né? A gente vai ter que trabalhar de maneira smart, né? Então, porque no meu contrato, eu tenho um contrato de pesquisa e ensino, eu já estou fazendo alguma dessas atividades. Essas atividades, então, a ideia é que elas vão convergir com por exemplo, como eu já disse, essa proposta ela já está formalizada e já foi submetida a uma chamada anterior, que era chamada aceleração de inovação. E a gente recebeu, eram 30 milhões na chamada. E a gente não ganhou, mas a gente tirou uma nota de 77,5. E o que é que aconteceu? Eles voltaram para a gente e disseram, olha, vocês não ganharam por uma questão matemática, mas ressubmete a proposta. E a proposta é exatamente para fazer isso. Então a estratégia é fazer isso, é começar a colocar a bola para rolar, porque quando a gente ressubmeter, a gente já pode ressubmeter com testemunho de várias empresas que participaram pelo processo, de como a gente consegue, e o dinheiro não é mais para formar, é para aumentar a escala, ou para tornar o processo sustentável, né? Tornar o processo funcionando por mais tempo. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, Breno, é o seguinte, que as demandas devem vir em diferentes níveis, né? Sem dúvida.
Porque você falou assim de casos mais emblemáticos, né? Então a questão de descarbonização. Tá certo que às vezes as soluções são relativamente simples, né? Que nem você, né? Simples assim, entre aspas, porque a gente sabe que sempre tem muito trabalho, né? Mas assim, às vezes as empresas são, a gente percebe, talvez não tenha tanta proatividade, né? E aí são coisas relativamente que do ponto de vista teórico a gente já fala, não, né, a coisa está mais fácil ali, né, bastou um pouco de interesse e já resolve, né. E aí eu fiquei pensando o seguinte, tendo em vista essas diferentes demandas, esses diferentes níveis aí, você vai ter diferentes tamanhos de empresa também, muito provavelmente, né, vai ter uma hora que vai ter uma escala de prioridades aí, né. Ou... Quer dizer, vai depender do grupo? Não sei. Eu acho que vai depender do grupo, tá? Mas ao ponto que você está colocando, às vezes a contribuição teórica não está mais na disciplina da gente, tá? A gente vai ter que expandir para outra disciplina. Quando eu submeti essa proposta, ela tinha um elemento que eu conhecia por leitura periférica, que era o elemento do nudge. Eu não sei da teoria comportamental, que fala que os processos de inovação, se você colocar o coach, se você colocar o personal trainer, o cara vai mais para... Não é só pagar a taxa da academia, não é só comprar os pesos, porque você compra e você não faz. Então é a mesma lógica daqui. Não é só dar a essas empresas um mapa da sustentabilidade, formular, é chegar durante o processo de implementação e dizer, tem esse grupo de apoio aqui, vem tomar um café a todo mês, aí você bate papo, e aí você aumenta as chances de implementação. Se você estuda esse ângulo, aí você vai publicá-la em outros periódicos, que talvez não sejam os que nós estamos acostumados, tá entendendo? Mas tem trabalho para fazer, teria outro ângulo teórico. E não interessa a natureza, não interessa a hierarquia, tá entendendo? Eu acho que o ponto que você está falando de demanda, de hierarquização, isso é um problema bom para se ter. Se a gente chegar nesse ponto, eu vou estar extremamente feliz. Se eu chegar e tiver, como é que se diz, 300 empresas doidas para trabalhar com a gente, aí a gente, tá entendendo? Aí eu acho que aí tá... professor titular, eu vou para outro canto. A gente criou outro hub, né? A gente amplia o hub. Não, mas você está entendendo o meu ponto? Eu acho que a grande dificuldade, não pensem que na Inglaterra é talvez muito melhor do que você tem aqui. A grande dificuldade é você trazer a empresa para dentro. Você tem 3 mil empresas, você faz um evento aí, e agora que está todo mundo acostumado com evento online, não vem 10. Não vem 10. Tá entendendo? Como é que a gente cria um mecanismo para as empresas de fato voltarem? E se você cria, se você vai cobrar, então aí é que o número cai ainda mais, né? Então como é que a gente cria esse mecanismo? Eu acho que é em cima disso. Se o número estourar, eu acredito que vai ser ótimo. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais. Em algum momento você falou assim, poxa, eu nem sei o que o meu colega ali faz, né? Uhum. Então, vamos dizer que a gente está falando das ofertas tecnológicas da universidade. Sim. Operacionalmente, como é que você vai fazer essa... Porque, na verdade, ele vai ser um pool ali, né? Você vai levantar todo o conhecimento existente e o que pode... vamos dizer, um produto, alguma coisa que possa fazer essa transferência. Uhum. Esse primeiro ponto, operacionalmente, como é que você vai fazer esse input? Tá. E a segunda questão, se der tempo, como é que você vai alimentar? Imagina que é um sistema, daí uma linha de pesquisa de um pesquisador X lá morreu, isso, acabou, não tem mais. E como é que você vai... fazer o update aí, né? Operacional, minha pergunta é bem operacional. Sim. Obrigada. Não, é ótima pergunta. Eu começo com um ditado, certo? Em inglês, né? Você pode levar o cavalo até a água, né? Mas você não pode forçar a beber. Você pode levar o cavalo até o lago lá. Mas forçar a beber você não pode fazer. Então o que nós vamos criar é esse nível de visibilidade. Então se alguém, por alguma razão,
não coloca a oferta dentro do hub, a gente para ali. Mas o hub vai estar aberto para a gente dispor isso e colocar o link para onde aquela solução tecnológica será ofertada. Tá? O segundo ponto é o processo que a gente diz às empresas para fazer, tentar automatizar o que seja, o que é passivo de automação, a gente vai tentar automatizar. Tá entendendo? Então, se a gente tem ferramentas, se a gente tem algoritmos que podem varrer na hora que você tem um sistema que seja de observatório, que a cada 2 anos ou 1 ano, as empresas respondem esse questionário. Você não pode estar pensando na hora que esse número explode, está fazendo você mesmo no Excel, linha. E aí o Roberto entra muito bem nessa área, porque é a área dele, de análise de dados, de inteligência artificial, de machine learning, tá entendendo? De programação em Python, todas as coisas que eu não sei, ele faz né? Então ele vai fazer essa parte toda aí, que vai pegar essas informações, ele vai fazer essa parte aí, tá entendendo? Para que a gente tenha um certo nível de automação que dispare, que organize para a gente e dê uma capacidade operacional mais rápida, para a gente não gastar tempo com essas coisas menores, tá entendendo? Então acho que é nesse sentido. Mais uma curiosidade, como que está essa parceria com o governo para o conhecimento que é gerado, se desdobrar em políticas públicas e tudo mais? A gente tem uma boa relação com as 2 entidades locais de governo, porque na Inglaterra você tem os councils, tá? Que são relacionados à cidade em si, ou parte da cidade. E agora nós criamos os Combined Authorities, que são para as regiões. Isso é mais ou menos o governo do estado. Então tem 2 potes de dinheiro que a gente pode ir atrás, e tem 2 áreas que a gente pode influenciar. Uma que é mais legislativa e a outra que é mais de desenvolvimento. Então eu participei, uma das ideias também que está voltada aí, é porque eu participei junto com a Accenture de um workshop Net Zero Sprint para a região de West Midlands. E nesse workshop a gente tinha a Microsoft, a Accenture estava sendo facilitadora, mas a prefeitura estava lá, a Secretaria de Transporte estava lá, a empresa de águas estava lá, e a gente conseguiu discutir isso. Tá? O programa do Center for Growth, Help to Grow, é financiado pelo governo, e é pelo governo federal. O Innovate UK como é que se diz? É um tipo de funding que também é do governo federal. Tá? Então, o que nós podemos fazer para ampliar esse relacionamento é participar das coisas do governo. Porque, por exemplo, na Astra a gente sempre tem uma jornada, 1 vez por ano, a gente vai visitar o parlamento. Não é todo mundo que vai, mas você pode colocar seu nome, você vai lá apresentar, você vai lá conhecer como influenciar a política pública. Então na hora que você participa disso, aí você pode entrar nos eventos que são do governo para discussão de política, e aí as pessoas vão saber o que você faz, podem convidar, e aí você pode ter. Então tem vários professores de áreas que tiveram influência em novas políticas que foram colocadas. Por causa disso. Estava lembrando agora da Academy of Management, agora em agosto, e um dos trabalhos premiados, agora fugiu o nome da pesquisadora, desculpa aí, mas ela falou assim que na pesquisa delas, eles fizeram até um nível de ativismo, né? E aí eles conseguiram que o que eles estavam propondo, através desse ativismo mais forte, virasse regulamentação no Canadá. E muito legal isso, né? Porque você, e quando você tem um hub, você tem mais atores para fazer essa parte do ativismo, né? Exatamente. Porque essa coisa do diálogo da gente com a regulamentação, às vezes é muito distante, até porque o nosso linguajar é mais hermético, né? E aí quando você tem
um colchão aí de conexão com a sociedade, né, quer a empresa, quer a sociedade no sentido mais amplo, e que eles se identificam com esse trabalho, né, aquilo reverbera e a chance de fato de virar regulamentação é muito maior, né. Eu achei bem bacana, porque foi até, não lembro o nome, mas era bem a importância da pesquisa ter essa conexão para reverberar, para virar regulamentação. Eu confesso que eu tenho mixed feelings, né, com essa questão de ativismo, que se for feito da maneira correta, como você está falando aí, eu acho que é um canal de comunicação fantástico, né, mas a gente vê muitos acadêmicos também começam a perder a capacidade, não a capacidade analítica por si, mas a credibilidade, porque se enveredaram em uma via onde o ativismo consumiu mais o tempo do que a pesquisa acadêmica em si. Então, eu não... mas eu concordo que não tem um mecanismo como um hub, né, você pode fazer um ativismo um pouco mais acadêmico. Você pode escrever um white paper. Não é o Breno chamando a Marli para discutir ou a USP. Não, é um hub onde a gente vai ter várias pessoas e você coloca... Tá entendendo? E daquela reunião, daquele workshop, você escreve um white paper e você vai colocar e vai apresentar para o governo e vai dizer, aí você está fazendo, de certa forma, um ativismo, mas à luz da pesquisa, à luz da consulta de stakeholders que são relevantes para aquela temática. Né? Então acho que é bem isso que ela fez, né? Ela foi a pesquisa dela que depois, com o resultado, né, conseguiu reverberar e virar regulamentação. Porque quando você falou ativismo, já veio na minha cabeça o Greenpeace, aí se eu for preso, Marli, com 2 crianças dentro de casa, a mulher me larga. Mulher me larga. Já pensou eu deitado com Extinction Rebellion? Não, saindo na BBC? É bem isso, é a reverberação, é a reverberação do impacto do projeto, né? Porque o white paper tem uma força, agora a reverberação do impacto do projeto tem muito mais força. Né? Brincadeiras à parte, se você consegue ter a voz, que seja iniciado pelo white paper, mas que as pessoas vão à rua, que vão à frente de uma determinada instituição, alguma coisa, o poder daquilo é muito grande, ainda mais hoje com as mídias sociais, né, com as redes sociais. Então, brincadeiras à parte, de fato, é um mecanismo. Agora, eu retorno ao ponto inicial. Eu não me sinto confortável, talvez eu não tenha o conhecimento, a competência para me enveredar num caminho desse. Que eu acho eu teria que aprender. Depois que eu aprender, eu até me enveredo, mas eu me deito lá no meio da rua, né, para o caminho passar por cima. Tá funcionando. Só rapidinho, 2 contribuições bem rápidas, tá? Uma para a USP em si, porque a gente tem aqui uma agência de empreendedorismo e inovação, até a gente tem a USP aqui, que costuma dar bolsa para alunos de graduação. E para isso o aluno tem que fazer um projeto, na qual ele, a priori, escolhe uma instituição estrangeira, pode ser de ensino, pode ser de pesquisa, pode ser companhias, né? Uhum. E apresenta esse projeto e ganha uma bolsa até interessante para o tempo lá. E os lugares para quem eles apresentam essa bolsa, o projeto, são para coisas como o Hub, por exemplo. Sim. Então acho vai ser difícil que a vaga sempre é da fé. Mas assim, tem outras instituições que você pode. E essa última bolsa, ninguém da Poli ganhou. Antigamente era só Poli e Fé. Aí eu olhei a lista, não tem ninguém da Poli. Eu fico pensando se incentivar essa bolsa, que tem todo ano, para os alunos de graduação, porque graças a Deus a FAPESP e as outras instituições já ajudam os pós-graduandos, né? E então utilizar coisas como essa ideia é essa mesmo. Então o professor Breno aceitaria, ou o professor aceitaria o projeto do aluno, o aluno aplica para os PIN, e os PIN pagam a bolsa muito boa, inclusive melhor que a bolsa da UCAN hoje para eles. Isso é uma colaboração para os alunos de graduação, tá? E a outra, também dentro do sistema de hoje aqui, eu queria acabar fazendo uma propaganda aqui, que terça-feira a gente está fazendo um esforço muito grande lá através do Prime,
da união de indústrias, de companhias com a academia. Né? Mas isso é business school, enfim, mas é sustentabilidade. Então, semana que vem, terça-feira lá na FEA, vai ter, eu posso mandar o material depois, vai ter justamente uma palestra, um encontro sobre descarbonização e economia circular e virar empresas. Então, Itaú, Braskem, outras coisas estarão por aí. Então, é justamente esse tipo de possibilidade que a gente está tentando ter, tá? Então, Ótimo. anuncie para todo mundo isso aí também. Então, muito bom, professor. Parabéns pela iniciativa lá. Obrigado. Tá fazendo. Então, para finalizar a rodada de convites, convidar vocês também a ter trabalho para o IAMOT, né? O próximo ano vai ser na cidade de Montreal, certo? Fiquem atentos aí na página. A submissão normalmente final de ano, a gente sempre dá uma estendida, porque a gente compreende o calendário acadêmico, né? Mas a conferência do próximo ano vai ser mais no meio do ano, né? A gente normalmente faz em abril. A gente fez umas exceções aí para fazer em julho esse ano, próximo ano em junho, depois eu acho que em 2026 a gente volta a ser abril, maio mais ou menos. Joia? Bom, primeiro parabéns pelo evento, né? Oportunidade única. Eu queria saber no IAMOT como que está a participação dos brasileiros. É porque só porque não sai isso. Ah, tá. Não. Sim, tudo bem. Olha, é que eu saí da aula agora e o negócio. O Brasil continua sendo uma das maiores delegações do IAMOT. Tá? A gente tem uma participação não somente em termos de delegados nas conferências, mas a gente tem uma participação importante na construção e no desenvolvimento da associação, porque não somente eu hoje, apesar de estar no Reino Unido, sou presidente da associação, mas o vice-presidente também é o professor Paulo Zavislak, que está no IAMOT há 30 anos aí, é da Federal do Rio Grande do Sul, e tem novas pessoas, tanto aqui, brasileiros trabalhando aqui, como brasileiros trabalhando no exterior. Então, próximo ano, quem está organizando a conferência é a professora Elaine Moscone, tá? No Canadá, é um consórcio de 8 universidades no Canadá, mas é liderado por uma brasileira, tá? Que está radicada hoje no Canadá, mas é uma brasileira, né? Então o Brasil está, a gente está assim muito bem apoiado pelo Brasil. Então, acho que a gente pode encerrar a gravação, depois a gente fica aqui mais na conversa mais informal. Agradecer muito, Breno, pela presença, pela parceria esse tempo todo e que a gente continue aí com o Hub e tudo mais. Obrigado a vocês pelo convite.